E aí nisso, de acordo com as teorias, as ações do MJ-12, né, do Majestic 12, ao longo do século XX incluíam o encobrimento de Roswell, rotulando os destroços como parte de um balão experimental do projeto Mogul, que é outro processo, que é outro projeto que rolou naquela mesma época. Esse é admitido. Esse memorando ele tá disponível no, se eu não me engano, no site The Black Vault. É um memorando escrito, assinado pelo general da Força Aérea Nathan Twining. Curto, não é um texto muito longo, não. Mas o resumo da história, ele tá falando, ó, esse negócio de OVNI tem que ser levado a sério, tem que estudar isso. O Tratado de Greada teria sido feito em 54. Através do Majestic 12, os Estados Unidos teriam permitido que eles abduzissem algumas pessoas, e aí podendo, conforme a versão da história que é contada, pode haver uma limitação de abduções ou de locais, enfim. E em troca, os Estados Unidos teriam acesso a tecnologias avançadas deles. Estão fotografados vários objetos. A ONU não pode ser um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz muitas conspirações, acobertamento, grupos, programas e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Majestic Ticabal, Gustavo Cornaccione, o homem de preto de Jabuticabal. Como estás? Estou bem. Estou iniciando agora a nova carreira como coach. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de passar meu primeiro ensinamento. Posso? Pode. Vai vender alguma coisa pra gente ou não? Não, ainda não. Tá bom. Mas, por favor, editor, coloca uma trilha motivacional aí, tá? Aquela famosa sequência, né? Tônica, quinta, quarta, sexta, tá? Então, beleza. Então, o primeiro ensinamento que eu quero passar pros meus coaches é o seguinte: nunca tenha vergonha da pessoa que você já foi. Tenha vergonha da pessoa que você é hoje, pelo amor de Deus. É isso. Quanto que é o curso? Eu tô a fim de comprar. O curso o preço é em dólar, né? Então, assim, pra eu falar agora depende da cotação. Vamos aguardar. Lembrando que virou o ano, né, meus amigos? Feliz ano novo pra você, meu caro Gustavo Cornaccione. Feliz ano novo. E vai saber quanto é que tá o dólar, né? Porque na gravação a gente não sabe o que vai ter acontecido até lá. Então, feliz ano novo pra você e feliz ano novo pra ele, que está lá em Taubagestic, Eduardo Oliveira, o nosso Men in Black de Taubaté. Como estás? Mais um ano no paraíso. Achei que seria Tauba 12, mas tudo bem. Eu tava esperando um Tauba 12 aí também. Vocês esperaram errado. Majestic Cabal e Tauba 12. Ou seja, o ano começa frustrando nossas expectativas. É isso aí, do jeito que ele tem que ser. Como do jeito o ano que vocês imaginam que vai ser 2025. Como todos os anos. Isso aí. Vocês esperaram expectativa? Tomar no... Olha. E aí, meu caro Eduardo Oliveira, como está o paraíso de Tauba 12? O paraíso de Tauba 12 está cada vez mais paradisíaco, eu diria. Muito bom. Meus caros ouvintes, feliz ano novo para vocês. Começando já nessa vibe maravilhosa do podcast O Contato. Mais um ano começando com vocês, trazendo muita coisa, muita informação, muitas conspirações e tudo mais. Muito obrigado por esse ano que passou e vamos lá, que 2025
traga novidades pra gente, quem sabe o início oficial do Disclosure. E como nada mais legal pra gente começar o ano, o pessoal geralmente começa o ano com aquelas promessas, né? De começo de ano e tal. E eu vou voltar a fazer um monte de coisa, eu vou voltar pra academia, eu vou voltar a fazer regime. Nós vamos voltar a nossas raízes aqui no começo do podcast O Contato, falando de alguns documentos lá de trás, lá no começo do podcast O Contato, coisas que foram citadas em vários episódios, mas não acabamos aprofundando. E lembrando que... Gostaria de fazer um agradecimento. Pode fazer. Gostaria de fazer um agradecimento. Você falou aí, né? Voltar às raízes lá, com documentos e tal. Gostaria de agradecer a Gutenberg, que inventou a prensa, né? Com tipos móveis, possibilitando a criação de documentos. Então, muito obrigado, Gutenberg, grande amigo do programa. Se não fosse Gutenberg, o podcast Contato nem existiria. Ah, certeza. Com certeza. Com certeza. E, meus caros ouvintes, lembrando já para vocês que esse episódio é um episódio que está há muito tempo guardado nas recomendações dos apoiadores. Então, meu caro apoiador que deixou lá um recadinho sobre Majestic 12 ou Majestic 12 ou os 12 majestosos, é sobre eles que nós falaremos no episódio de hoje. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Bem, meus caros, Gustavo Cornaccione, Eduardo Oliveira, Majestic 12, Majestic 12, os 12 majestosos, MJ12, é um papo que existe em vários podcasts. A gente não é difícil de encontrar conteúdo sobre o MJ12. Só que estaríamos sendo incorretos, ou levianos talvez, em deixar de falar sobre o MJ12, mesmo que é algo que muitas pessoas já tenham um conhecimento prévio do que se trata, justamente porque nós falamos de vários documentos dessa mesma época, já citamos o MJ12 aqui em várias oportunidades, episódios sobre Heineken, episódios sobre os documentos do Condorman, principalmente nos episódios, como já dissemos, nos episódios lá no começo do nosso podcast. Citamos várias vezes o MJ12, mas não acabamos fazendo um episódio específico sobre. E achamos uma oportunidade em trazer esse assunto para vocês. Eu gosto muito de falar sobre esse grupo, justamente porque ele remete muito a Arquivo X, né? Ele tem um jeitão de Arquivo X. Para quem assistiu Arquivo X, tem lá aquela galerinha que fica atrapalhando o Mulder o tempo todo. Eles são muito cara de MJ12, né? E o MJ12 é justamente isso. Era um grupo que foi criado em 1947, logo depois aí, caso Roswell, em meio a projeto Sign Good, projeto Blue Book, as coisas acontecendo, né? E foi o presidente Harry Truman que criou o MJ12. E o objetivo principal seria investigar e acobertar, encobrir os incidentes ufológicos. Então eu jogo para vocês, meus caros, a bola. MJ12, junto com todos esses programas, sabemos, é uma afirmação, né? Sabemos que são os grandes responsáveis por termos uma dificuldade muito grande em trazer a ufologia como um papo mais sério até os dias de hoje. Mas sem MJ12, será que esses programas teriam o mesmo resultado? O MJ12 foi uma espécie de grupo centralizador de algumas ações ligadas a, supostamente, né, a acobertamento e a própria pesquisa
dos objetos, desde Roswell, onde teria começado, como você comentou aí, por ordem direta do presidente dos Estados Unidos após o incidente de Roswell. Mas será que teria acontecido da mesma forma sem ele? Aí eu vou te dar a resposta terraplanista, que é teoricamente sim, teoricamente não. Teoricamente não, porque supondo que realmente esse grupo existiu, fez as coisas que nós vamos abordar hoje aqui, que supostamente teria feito. Mesmo que... se esse grupo realmente existiu, então a gente vive nesse mundo, a gente sabe que foi assim. Então é isso. Agora, se ele não tivesse existido, certamente outro grupo teria sido criado em moldes muito parecidos. Talvez com pessoas diferentes, porém de instituições e cargos semelhantes, com intenções semelhantes e com ações também semelhantes. Eu acho que mesmo que o Majestic 12 não tenha existido, faz sentido em certa medida acreditar que ele poderia ter existido, ou então que existiu algo na mesma linha, talvez com um escopo um pouco mais restrito, com menos ações, mas como a gente falou lá no episódio sobre o painel Robertson, que o governo foi recomendado, através da CIA, o governo foi recomendado por cientistas a iniciar uma campanha de ridicularização do assunto e tudo mais, esse grupo teria sido o grupo que centralizou essa campanha. Claro, ele já existia antes do painel Robertson, mas ele era focado na investigação desses fenômenos. E aí, a partir do momento em que se intensificou a campanha de ridicularização e também de acobertamento, porque a coisa foi ganhando um tamanho muito maior, esse grupo foi atuando nesse escopo também. Até na questão de que o MJ-12 ele não foi revelado, né? Assim como os programas foram trazidos à tona, de que realmente eles existiram, de que foi um processo do governo e tal, o MJ-12 ele só foi chegar a conhecimento das pessoas da possibilidade, então notem que estamos falando do suposto grupo MJ-12 e da possibilidade da existência, porque a existência do MJ-12 só veio à tona em 1984 e foi um documento que caiu na mão de ufólogos, que foi o Bill Moore e o James Shandera. Então, eu adoro esse sobrenome, Shandera. O nome é da hora demais, skatista, né? É Shandera! É nome da hora demais. E é tipo a Operação Prato. É o mesmo problema da Operação Prato. Veio à tona e caiu na mão de ufólogos. O problema é que a Operação Prato depois foi assumida e admitida pela aeronáutica. O MJ-12 não teve efetivamente, logo de cara, esse processo de assumir que de fato eles existiram, e posso dizer que até hoje ainda tem essa dúvida de que eles tenham existido de fato, porque não foram documentos vazados, né, pelos dois ufólogos, né, o Bill Moore e o James Shandera, e aí nisso, de acordo com as teorias, as ações do MJ-12, né, do Majestic 12, ao longo do século XX, incluiu o encobrimento de Roswell, rotulando os destroços como parte de um balão experimental do projeto Mogul, que é outro processo, que é outro projeto que rolou naquela mesma época. Esse é admitido. Depois eu até gostaria, Guto, que você falasse um pouquinho do que foi esse projeto Mogul para o pessoal entender. A recuperação de naves e tecnologias extraterrestres, usando-as para avanços científicos e militares, ou seja, o que a gente já falou nesses projetos de recuperação de nave e engenharia reversa, o MJ-12 estaria envolvido, supressão de evidência e descrédito de testemunhas e ufólogos, muitas vezes utilizando a desinformação, e a cooperação internacional para manter o controle das informações sobre o tema. Então, o MJ-12, ele fazia aquele trabalho mais forte ainda, junto com esses projetos que a gente tinha nessa mesma época, né? Ô Guto, o que foi o Projeto Mogul? Cara, o Projeto Mogul, ele foi uma operação secreta, né, dos Estados Unidos,
lá durante a década de 40, né, no início ali da Guerra Fria. Ele utilizava balões meteorológicos equipados com microfones para detectar testes nucleares soviéticos a longa distância, né? Então, eram balões espiões, né? Tipo drone? A verdade é... Oi? Era tipo drone, então. Ah, não me fala de drone, velho. Vamos usar outras palavras. Era tipo... Era um veículo espião não tripulado. Autônomo, isso. É um balão. Veículo aéreo não tripulado. Então, esses balões, né, de alta altitude, eles eram projetados para captar onda sonora gerada por explosões atômicas na estratosfera. Então, um dos lançamentos dele, né, foi em 47, e ele é frequentemente associado, então, né, ao famoso incidente de Roswell, né, pois os destroços que foram encontrados, a Força Aérea, primeiro, né, os caras foram lá e falaram que era um disco voador, e depois eles chamaram o Jesse Marcel, que era o oficial ali do exército que tinha dado aquela declaração. Exército, não existia Força Aérea ainda, era o exército. E falaram pra ele, olha, o negócio é o seguinte, você vai desdizer o que você disse ontem, você vai falar que isso aqui, o que você encontrou eram restos de um balão meteorológico do Projeto Mogul. Resumido, essa é a história do Projeto Mogul. Pra quem assistiu a série Mistério Sem Solução, da Netflix, o último, não é temporada, né, é volume ali que eles chamam, porque são episódios independentes um do outro, você não precisa assistir na ordem e tal, mas o último episódio do último volume é sobre Roswell, e lá eles mostram esses balões extensivamente, porque essa é a explicação oficial da Força Aérea para esse... Até hoje, né? Até hoje. Não foi a explicação oficial na época, disseram que era outro tipo de balão, até porque o Projeto Mogul também não era admitido na época, né? Ele era secreto, mas aí nos anos 90 a Força Aérea fez, inclusive acho que foi pedido por um congressista, a Força Aérea fez um relatório com mais de 300 páginas, eu acho, explicando vários pontos do caso Roswell, o que na época, né, chamou muita atenção da mídia, do público e tal. Esse relatório foi editado em um livro que foi lançado também, só que o relatório não bate o martelo de fato no que foi o caso Roswell. Ele diz que provavelmente o que caiu lá e foi encontrado pelo rancheiro, o Mac Brazel, e aí ele levou lá para os militares, e aí tem aquela foto, aquela coisa, provavelmente era um balão do Projeto Mogul. Só que existem dois pontos principais aí. O primeiro é que é uma explicação provável. Nem a própria Força Aérea oficialmente não bateu o martelo para dizer que era esse balão. E a própria Força Aérea não conseguiu identificar um lançamento de balão desse projeto que pudesse ter caído naquela região para ser encontrado pelo rancheiro. E outra coisa, um projeto secreto, o balão cai, não tem registro disso? Então também não faz sentido. E o segundo ponto é que aquela foto que existe do Jesse Marcel mostrando aqueles materiais, parece papel alumínio e tal, sim, aquilo realmente é parte de um balão do Projeto Mogul. Ele tinha na rabiola, vamos dizer assim, várias estruturas laminadas para reflexão de ondas de rádio, e era aquilo realmente que ele estava mostrando. Só que aquele material da foto não é o material, segundo o próprio Jesse Marcel, que admitiu isso pouco antes de morrer, né? Nos anos 90 ele foi diagnosticado, no final dos anos 80, acho que ele morreu em 89, se não me engano, ele foi diagnosticado com câncer terminal e falou, cara, tô morrendo mesmo, então eles vão fazer o que comigo? Vão me matar? Eu já tô morrendo. E ele começou a falar. Aquele material da foto não é o material que foi encontrado em Roswell. Ele levou isso para Wright-Patterson, se não me engano, e aí esse material foi recolhido, levaram ele até uma outra sala que tinha o material do balão do Projeto Mogul. Lá fizeram ele tirar essas fotos para a imprensa.
Então não é a mesma coisa. Então o Projeto Mogul não chega nem a ser de fato uma explicação oficial. Ele é apontado pela Força Aérea como uma causa provável, mas não é de fato apontado dessa forma. E é difícil essa questão toda aí do caso Roswell até, né? Porque o caso Roswell, na época que ele aconteceu, a Força Aérea nem existia, né? Existia a aeronáutica do Exército e a aeronáutica da Marinha. Quem lidou com com toda a situação do caso Roswell foi o Exército. Mas agora, como por exemplo nesse relatório, pela Força Aérea. E a gente sabe que é compartimentalização dentro da mesma força, dentro da mesma agência, talvez as informações não circulem, então você imagina, né, entre Força Aérea e Exército, se... Não tô falando que não dá para confiar nesse relatório, deve ter coisa ali que com certeza deve ser muito interessante saber, mas os caras não bateram o martelo, né? Foi mais uma peça para confundir, como sempre. Eles deixam sempre nessa área cinzenta. Bom, o MJ-12 era composto por 12 membros. Então, 12 figuras aí do governo. Quem eram os figurões? Então, eu vou citar aqui eles e deixo para que meus colegas tragam aí o que era cada um deles para vocês entenderem. Então nós tínhamos o Vannevar Bush, James Forrestal, o Roscoe Hillenkoetter, Nathan Twining, Nathan Twining, Hoyt Vanderberg, Sidney Sowers, o Donald Menzel, Robert Montague, Jerome Clark Hunsaker, Lloyd Berkner, Detlef Bronk e Sidney Smith. Esses são os supostos membros do MJ-12. Agora eu gostaria que vocês discorressem, porque aqui tem membro de tudo, né? Tem membro do meio da defesa, tem gente que é do ataque, tem gente que é do meio de campo, lateral, cabeceio e o goleiro. Tá todo mundo aqui no meio, né? O Vannevar Bush, talvez ele seja o cara mais óbvio para estar dentro dessa equipe, porque ele era cientista, engenheiro e especialmente ele era o chefe do Gabinete de Pesquisa e Desenvolvimento Científico durante a Segunda Guerra Mundial. Então essa era uma organização do governo americano que era do Departamento de Defesa e alocava os recursos do Departamento de Defesa, né, dinheiro público, para fazer pesquisa científica que pudesse ser utilizada na guerra. Melhor exemplo, Projeto Manhattan. Esse gabinete foi responsável por boa parte aí do alocamento de recursos do Projeto Manhattan. Será que foi desse gabinete aí depois que virou a DARPA? Aliás, a gente tem que explicar o que é a DARPA, né? Evoluiu para a ARPA e depois a DARPA, né? Mas aí a gente chega lá. A DARPA é a Agência de Pesquisa Avançada de Defesa, basicamente. Assim, eles trabalham com diversos campos da ciência, desde química, biologia, até física, engenharia aeroespacial, enfim, tudo que possa ter aplicação de defesa, eles financiam essa pesquisa e mantêm o controle do que pode ser desenvolvido depois para que só os Estados Unidos e talvez algum aliado possa utilizar. Aquela escritora Anne Jacobsen, que a gente citou ela no episódio sobre... Putz, não lembro qual que foi, mas a gente já citou ela umas 2 vezes. Ela tem um livro ela tem vários livros a respeito da área de defesa dos Estados Unidos e ela fala sobre a DARPA, que, assim... A DARPA é onde as experiências, os experimentos, os projetos mais avançados, mais de vanguarda são desenvolvidos, né? Então, quando alguém fala assim, esses caras devem ter tecnologias que estão 30 anos à nossa frente, provavelmente está sendo desenvolvido na DARPA. O Eduardo falou, né, que ela surgiu como ARPA, com H, né? Lá nos anos 60, 50, 60, por aí.
E foi na ARPA que surgiu a ARPANET. Foi o princípio, né, o protótipo da internet. A ARPANET era uma rede de comunicação entre laboratórios da ARPA pelos Estados Unidos. E sabe quem estava desenvolvendo isso aí? Lá na ARPA? Jacques Vallée. Olha só. Agora eu preciso falar de cebola. A ARPA, ela foi criada como... A DARPA, né? Foi criada como ARPA em 58. E aí eu achei uma citação aqui do The Economist, que fala que a DARPA é a agência que deu forma ao mundo moderno, com tecnologias como GPS, drones, tecnologia furtiva ao radar, interface de voz, satélites meteorológicos, a vacina da Covid-19 da Moderna, computador pessoal e a internet na lista de inovações das quais a DARPA pode clamar crédito parcial ou total. Então, ela surgiu em 58, né? 58. O Majestic 12 surgiu em 52. Então, 6 anos... 52, né? Não, 47. Não, ele foi já logo em 47 já. Tá. O Majestic 12 surgiu em 47. Nessa época aí, o Vannevar Bush, que era o chefe do departamento que viria a ser a ARPA e a DARPA depois, era esse cara que estava aí, um dos principais membros aí do Majestic 12. E para quem assistiu Oppenheimer, ele é o Matthew Modine no filme. E para quem não sabe quem é o Matthew Modine, mas assistiu Stranger Things, é o cientista-chefe lá do laboratório onde a Eleven estava presa e tal. Então, você não vê ele muito no filme, mas ele aparece justamente no momento em que discussões importantes estão sendo feitas. Por exemplo, quando o próprio Oppenheimer e o general Groves, eles vão tentar pleitear mais recursos para construir a cidade onde o laboratório ia ser criado, no momento em que eles escolhem o alvo do primeiro ataque nuclear da história também, ele tá lá. E, enfim, esse era o Vannevar Bush. Então, eu acho que se existe um segredo desse tamanho acontecendo nessa época, nos Estados Unidos, com certeza isso ia passar por ele. E, claro, ele poderia, tendo já a infraestrutura do Projeto Manhattan, né, toda compartimentalizada, tudo certinho, ele poderia se aproveitar disso para fazer com que esses novos materiais que eles estão recebendo, vamos chamar assim, pudessem ser passados para essa estrutura para serem analisados e aí ter algum tipo de desenvolvimento a partir disso. Como se fala também, né, muitas vezes, que a compartimentalização do Projeto Manhattan foi utilizada para pesquisar o que aconteceu a partir dos anos 30 e 40 com as quedas de OVNIs e etc. Então, se isso realmente aconteceu, foi através dele. Bom, na lateral direita da escalação, a gente contava com o talento, a habilidade, a malemolência de um rapaz chamado James Forrestal. Quem foi James Forrestal, além de lateral direito? Pô, viu? Peraí. Aproveitando dessa piada infame que eu fiz, e o senhor também gostou... Tô insistindo, né? Eu tô insistindo, desse caminho. Né? Não. Nós temos 12, um time de futebol tem 11. Pela forma como o Eduardo explicou quem era esse Vannevar Bush, esse cara poderia ser o técnico, professor, provavelmente. Mas né? Agora eu já falei que o Forrestal era o lateral. Não, então, beleza. O Forrestal era o lateral. Então vamos fazendo uma comparação pra galera entender. A gente tá falando de quê mesmo? Do Campeonato Brasileiro 2000. Botafogo versus Majestic 12. Isso. Mas eu acho que é uma boa, até pra gente poder entender e ficar uma coisa mais lúdica, porque eu particularmente não conheço muito da importância de cada um deles. Então, eu acho que é uma boa comparação, né? A gente fazer essa leitura como se fosse um time de futebol mesmo. Então, na importância de cada um deles, né? Então, o Vannevar era talvez o cabeça do negócio aí, podia ser uma peça principal. Então, agora o James Forrestal é o lateral esquerdo. Batia forte que nem Roberto Carlos? Putz, então, ele... Sim, digamos que sim.
Porque o cara ele foi o primeiro secretário de defesa dos Estados Unidos, né? Então é importante. Então acho que é importante. Ele era simplesmente secretário de defesa. E não apenas isso, ele foi o primeiro, né? Porque antes disso você tinha o Estado-Maior das Forças Armadas que comandava a área de defesa. Então era um colegiado ali entre os militares. Mas o James Forrestal, então, ele foi secretário de defesa dos Estados Unidos e dizem, né, as más línguas, o que se entrou para a história a respeito do Majestic 12 é que ele foi um dos que defendeu uma maior transparência, de que ele não era tão... ele não era um advogado tão ferrenho do sigilo a respeito desse assunto. E a suspeita sobre esse posicionamento dele só aumentou com a morte dele devido à forma como ele morreu. O Majestic 12 foi formado em 47 e o James Forrestal ele faleceu em 49, então 2 anos após a formação do Majestic 12 e de circunstâncias controversas. Olha aqui, ó. Eu diria que é a morte natural russa. Ele caiu da janela do 16º andar do Hospital Naval de Bethesda, onde ele estava internado devido a um problema de saúde mental, incluindo depressão severa. Nossa. Você sabe que, né, quando a pessoa começa a defender esse tipo de assunto, esse tipo de ideia, hoje em dia a gente faz podcast, lá atrás era internado, né? Sabe quem mais foi internado no Hospital Naval de Bethesda? Os caras que participaram, supostamente, né, participaram do Experimento Filadélfia. Ah lá. Durante a Segunda Guerra. Olha! É um bagulho que assim, fica no papo do pode ser, né? Não tem as provas cabais da existência do MJ-12, mas vai tudo fazendo sentido, né? Vai começando a fazer muito sentido esses caras estar envolvidos com tudo isso. É muito louco. Pois então, ele foi internado, né? 2 anos após o início aí do Majestic 12. E estavam dizendo que ele estava com sérios problemas mentais, né? Ele foi encontrado com uma corda de roupão amarrada ao pescoço e pendurada na janela, levando a crer que ele tentou se enforcar antes de cair. A morte dele oficialmente foi classificada como suicídio. Ele estava sob tratamento psiquiátrico, que era descrito como exaustão nervosa. E ele estava afastado do cargo desde março. Então, ele foi afastado em março, em 49, 2 meses depois. Em maio, ele sofreu um ataque de morte natural russa. Esse cara poderia ter sido, talvez, o delator do MJ-12 depois, né? Então. Tem um filme bem legal até, do caso Roswell. Tem no YouTube, pra quem quiser ver. E o filme acompanha o Jesse Marcel, né? E ele voltando lá a Roswell, anos depois, e aí tem um momento do filme lá que ele encontra o Martin Sheen, aquele ator, par do Charlie Sheen. Martin Sheen, que fez Apocalipse Now e tal. Esse cara, ele tá como um agente da CIA, e aí ele explica pra ele lá algumas coisas, né, pro Jesse Marcel. E aí, nessa explicação dele, tem vários flashbacks que voltam pra esse momento da criação do Majestic 12 até a morte do James Forrestal no filme, apresentada como morte natural russa, né, relacionada ao caso Roswell. E aí o ouvinte vai perceber como o Majestic 12, conhecer a história do Majestic 12 é importante porque ela se relaciona com a criação de uma estrutura que foi criada no pós-guerra, né? E hoje, com o disclosure acontecendo bem devagarzinho, mas ele parece que está acontecendo, a gente precisa conhecer um pouco dessa estrutura também, porque foi através dela que isso tudo aconteceu. Então, essa estrutura acaba sendo intimamente conectada através do Majestic 12. A gente tem aí o primeiro secretário de defesa, e antes ele tinha sido secretário da Marinha também, e ele já antes disso advogava
que pela integração maior das forças. E aí, quando o Truman criou o Departamento de Defesa, ele falou, você fala disso aí e tal, então vai lá você é o primeiro secretário de defesa e tal. E em 47, logo após o caso Roswell, entre junho e setembro, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos foi criado. Então, logo após o que teria acontecido em Roswell. E o James Forrestal faria parte disso, né? Então, ele já, além de falar que as forças deveriam ter uma integração maior, ele também dizia que os avistamentos de OVNIs da época o governo deveria ser mais transparente a respeito do que estava acontecendo. Ele certamente sabia mais do que era divulgado pelos projetos Grudge e Sign. O Grudge e o Sign começaram ali no final dos anos 40, já com a participação do Allen Hynek, como a gente viu lá no episódio dele. Ele certamente tinha acesso às informações que eram públicas desse projeto e de outras que não eram, como a gente hoje imagina que havia já um outro projeto, uma espécie de... assim como se fala que existe um estado dentro do estado, existia uma pesquisa dentro da pesquisa, um grupo dentro de um grupo, e aí esse grupo dentro do grupo seria o Majestic 12. Eles estariam por trás disso. Então, toda vez que você ouve que alguém pesquisava OVNIs dentro do governo e foi impedido em algum momento por alguma coisa, esse alguma coisa é o Majestic 12 ou algo parecido se o Majestic 12 não existiu. Se o Forrestal foi o primeiro secretário de defesa, agora o negócio vai ficando mais complicado ainda. O Roscoe Hillenkoetter, ele foi o primeiro diretor da CIA, também começando em 47, e foi diretor até 1950. E dentro desse escopo aí do Majestic 12, ele teria sido responsável por supervisionar as operações secretas relacionadas a OVNIs. Então hoje, nós já falamos aqui em alguns episódios que a CIA faria, através do Gabinete de Acesso Global, né, faria recuperações de objetos por todo o mundo, mandando forças especiais. O Hillenkoetter seria o responsável por garantir que tudo sairia bem, que ninguém ficaria sabendo de nada, e por isso, então, ele estaria dentro do Majestic 12. Ele era... É interessante que, no caso, não são assim, tipo, subsecretário de defesa ou um subalterno ali, não. É sempre o cabeça da organização, né? Que tá tendo acesso a essa informação. Você não vai deixar o soldado raso mexer com isso, né? Sempre tem que ser o líder da coisa. Sim, mas não era nem assim um diretor de um departamento, era o diretor da agência inteira, né? Eu acho que faz sentido o diretor da agência inteira, porque assim ele tem um controle maior da coisa, sabe? E ele era diretor de inteligência central, antes realmente da CIA existir, e ele foi diretor do Grupo de Inteligência Central, que foi a instituição a partir da qual a CIA foi criada em dezembro de 47. Então, o Hillenkoetter, ele era diretor do Grupo de Inteligência Central até setembro, se não me engano. E aí, em dezembro, quando a CIA realmente foi criada, ele passou a ser diretor da CIA. Antes da CIA, o que tinha era... como é que era o nome? OSS, né? Office of Strategic Services. Escritório de Serviços Estratégicos. E ela foi criada em 42. Foi uma agência de espionagem de inteligência criada no meio da Segunda Guerra. E aí ela durou até 42. Aí, né, nesse período, ela era... Como foi criada no meio da guerra, ela era uma agência militar, mas que empregava civis como espiões e tudo mais. Depois da criação da CIA, a CIA é uma agência civil mesmo. Aí a CIA vira uma agência civil que emprega militares. Inverteu. Então o Hillenkoetter seria o quê? O meio de campo? Vai ser da CIA, isso aí eu acho que tá pra atacante.
Eu colocaria ele como atacante. Aliás, esse time ele tem atacantes muito bons. Né? Vixe, esse time aí só tem atacante. Esse time faz 7 gols, mas toma 8, sabe? Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Bom, em seguida, nós temos o Nathan Twining. Nathan Twining, que era general da Força Aérea. Não era o comandante da Força Aérea, ele era um general da Força Aérea, comandante do Comando de Material Aéreo, conhecido por um memorando real que sugeria que os OVNIs mereciam investigação séria. Esse memorando ele está disponível se eu não me engano, no site The Black Vault. É um memorando escrito, assinado pelo general da Força Aérea Nathan Twining. Curto, não é um texto muito longo, não. Mas o resumo da história, ele tá falando, esse negócio de OVNI tem que ser levado a sério, tem que estudar isso. Sabe? Tá lá à disposição de quem quiser ler esse documento. E o Nathan Twining, ele passou por outras forças também, mas ele foi chefe de Estado-Maior da Força Aérea, se não me engano. Foi comandante do Comando de Material Aéreo, né? Então, comando de material. Acho que fica muito claro para todo mundo. Objetos, né? Então. Tudo que precisa, tudo que é algo grande, pesado, que precisa ser movido para algum lugar, cai no comando de material. Então, também faz sentido que ele esteja aqui. E ele enquanto ele estava ali no comando da Força Aérea, né, ele não foi comandante da Força Aérea, mas ele foi um dos comandantes. Foram introduzidas ali várias aeronaves importantes, como o B-52, que voa até hoje. O KC-135 também, na época, foi introduzido, ele também voa até hoje. O Super Sabre já não voa mais, mas, enfim, foi uma época de inovação tecnológica para a Força Aérea, justamente na época do pós-guerra, final dos anos 40, começo dos anos 50. Então, como a gente está falando de material, isso também passava pela mão dele, né? E aí esse memorando em que ele diz isso é apontado, inclusive, como um dos maiores indicativos de que existia, sim, um movimento muito grande dentro da Força Aérea, não em número de militares, mas talvez na força de poucos militares, que queriam, sim, uma investigação séria a respeito de OVNIs, concordando ou discordando das posições dadas através do projeto Blue Book. Ali a gente viu que, no episódio sobre o Blue Book e o Allen Hynek, a gente viu que existia uma função de relações públicas daquele projeto, e o Hynek queria realmente pesquisar o assunto. O Twining era um dos caras que também queria pesquisar o assunto e dizia que tinha que ser feito um trabalho sério e tudo mais, até pela questão de defesa, realmente. Se isso realmente existe essa tecnologia de origem desconhecida e existe a chance de que eu tenha acesso e o meu adversário não, então, se está no meu espaço aéreo, por que não? Né? Era um dos pontos de vista que circulavam entre militares da época e acho que circula até hoje. Seguindo, nós temos o Hoyt Vandenberg, que se relaciona com o Nathan Twining também, porque o Twining ele assumiu o cargo do Hoyt Vandenberg como chefe de Estado-Maior ali da Força Aérea em 53, se não me engano, quando o Vandenberg se aposentou. O Vandenberg foi general da Força Aérea e foi também diretor do Grupo de Inteligência Central, o SIG, que é uma das agências precursoras da CIA, né? Como eu tinha comentado, que o Hillen Cotter tinha sido o primeiro diretor da CIA, e a CIA, né, a gente falou que veio de outras instituições. O Grupo de Inteligência Central justamente era um deles.
e o Vandenberg estava envolvido no programa de pesquisa de investigação de OVNIs desde o início. Então, ele acompanhava o que era feito, por exemplo, através do projeto Blue Book, e, segundo a história do Majestic 12, ele tinha acesso à investigação verdadeira, né? Aquilo que não passava pelas mãos do Blue Book ou de outros militares, passava pela mão dele. Aí você tem... A gente teve ali o Hillen Cotter, que foi o primeiro diretor da CIA, e agora o Vandenberg, que era diretor de um grupo que virou a CIA. Então, vai vendo como a CIA tem influência nesse assunto. O próximo nome seria o de Sidney Sowers. Ele foi o primeiro diretor do SIG, né? E conselheiro de inteligência do presidente à época. Ele coordenou assuntos de segurança nacional no pós-guerra. Então, mais um com ligação à CIA, no caso aí, foi o primeiro diretor de um órgão que precedeu a CIA, além de ser conselheiro de inteligência do presidente. O presidente que levou a criação do Majestic 12 foi o Harry Truman, né? Como comentou. Então ele foi o Harry Truman, que foi o presidente o presidente de então, quando foram utilizadas as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Esse cara, como um conselheiro de inteligência do presidente, ele estava com certeza envolvido em muitos momentos históricos aí do pós-guerra, do início da Guerra Fria. Então a gente pode imaginar também o peso que esse cara tinha nesse grupo. A impressão que eu tenho é que assim, a força das maiores decisões nesse grupo estava num eixo entre a CIA e militares. A impressão que eu tenho de quem tinha mais poder de decisão nesse grupo. A gente falou que eles seriam os atacantes, mas eles poderiam ser a defesa também, fazendo ali o controle da informação, né? O que é muito importante quando se fala de um assunto tão sensível. Só fazendo um recorte rápido do Vandenberg, ele foi o segundo diretor da CIA. Então ele também fazia parte ali da estrutura de inteligência, e ele era um cara tão grande que a base de Vandenberg tem esse nome por causa dele. Hoje é a base da Força Espacial, mas foi a base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, por muitos anos. Acho que foi estabelecido no final dos anos 50. É uma base de onde se lança foguetes, por exemplo. É um centro de lançamento orbital. E, se não me engano, existe um navio da Marinha dos Estados Unidos que também se chama Hoyt Vandenberg por causa dele. E tem o primeiro super porta-aviões da Marinha, comissionado em 55, se chama James Forrestal. Sabia disso? O cara ganhou, depois da morte natural russa, homenagearam ele fazendo um porta-avião. É a boa notícia, né? Olha, eu vou te empurrar de uma janela, mas tu vai ter um porta-aviões aí no teu nome e tal. Pelo menos isso. Donald Menzel era outro membro do Majestic 12, e ele é um nome curioso, porque ele não tinha nada a ver com a CIA, não era militar, ele era um astrônomo, era professor da Universidade de Harvard, e publicamente, pelo menos, ele era cético em relação aos OVNIs, o que é meio estranho, né? Por que esse cara tá aqui, né? No meio de tantos militares e gente da inteligência? A gente tem físicos e engenheiros aqui, mas são pessoas que também tinham laços com defesa e inteligência, mas ele especificamente não, assim, ele era justamente chamado para eventos e escrevia na época para falar contra. Ele era um detrator dos OVNIs, ele era extremamente cético. Então o fato de que ele aparece listado aqui é muito estranho. Ele escreveu um livro chamado Discos Voadores, Mito, Verdade e Mistério. E o
o foco desse livro era desmistificar os relatos de OVNIs, né? Que ele dizia que poderiam todos ser explicados como fenômenos naturais, erros de interpretação ou ilusões ópticas. Então, isso aí já vem desde aquela época. Talvez era ele que dava o toque no Hynek para falar, ó, fala que é gás do pântano, sabe? E essa postura dele sempre atraiu crítica da comunidade ufológica, que acusava ele de desconsiderar evidências significativas e de agir sempre com um viés, né, ufológico. Ele também foi associado ao projeto Blue Book, só que a participação direta no programa, né, ela é menos documentada, né? Tem alguns teóricos que especulam que ele estava envolvido em programas ainda mais secretos relacionados à coleta e ao estudo de evidências sobre OVNIs. Então, é o que faz sentido quando a gente pensa no projeto Blue Book, que ele era muito mais uma coisa de fachada para dar uma resposta para a sociedade, para o público ver que, olha, eles estão estudando, eles estudaram e eles chegaram a essa conclusão. Enquanto tudo estava acontecendo, os verdadeiros programas estavam rolando por trás. E o que o Blue Book servia, talvez, era para ser o pelotão de frente, assim. Teve um caso, manda os caras do Blue Book lá, manda eles pegar as coisas que eles pegar, passa pra gente, aí eles se viram para arranjar uma explicação. O Menzel, ele pode servir justamente para dar essa chancela de cientista para alguma informação que o pessoal da inteligência vai repassar como desinformação. Ou então para justamente tentar interpretar algumas informações que chegam. Ele teve uma experiência ufológica própria, apesar dessa postura cética, né? Em 1955, que, segundo ele próprio, era a estrela Sirius. Outro astrônomo, o Stuart Campbell, disse que era Saturno. Então você tem duas pessoas dando explicações naturais diferentes para o mesmo evento. Ele estava retornando do Polo Norte em um voo com a Força Aérea para pesquisa de clima. E aí ele viu essa luz e tal, mas ele mesmo disse que era Sirius. Outras pessoas fez o auto-debunk, né? Ele fez um auto-debunk, boa. A gente falou sobre pessoas que receberam homenagens em bases espaciais, porta-aviões. O Menzel tem um asteroide com o nome dele e também uma cratera lunar, que inclusive fica perto do Mar da Tranquilidade, onde os astronautas da Apollo 11 pousaram. Bom, seguindo, a gente tem o general do exército, Robert Montag. Ele comandou o Sandia National Laboratories, ligado a armas nucleares e outras pesquisas secretas. Então, mais um membro das Forças Armadas. A gente já teve aí, se não me engano, 2 generais da Força Aérea e agora um general do Exército que comandou um dos principais laboratórios de pesquisas dos Estados Unidos. Esse especificamente ligado à produção de armas nucleares. Ele é listado aí no time do Majestic 12 também e tem relações com armas nucleares, né? Pesquisas nucleares e tal. Se a gente fala que houve o aproveitamento da estrutura do Projeto Manhattan, então a gente tem mais uma pessoa que pode dar a liga aí nessa história, além do próprio Vannevar Bush, claro. Apesar que dar mais liga do que o Vannevar Bush eu acho meio impossível, mas ele era o cara que poderia fazer um meio de campo mais certo aí com esses laboratórios. E os cientistas, acesso a tecnologias específicas que eles precisassem, enfim. Afinal, ele foi o chefe desse laboratório por algum tempo. Depois nós temos o Jerome Clark Hunsaker, que era um engenheiro aeronáutico e ele era presidente da organização que precedeu a NASA, a NACA, que era o Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica. E ele era um especialista em aviação e tecnologia espacial. Legal, a gente falou de organizações precursoras. Quando a gente falou de Roswell, falamos da aviação do Exército, que foi precursora da própria Força Aérea, falamos de precursores da CIA, precursor do Departamento de Defesa, agora precursora da NASA.
né? E justamente um engenheiro aeronáutico especialista em tecnologia aeroespacial com um know-how que seria necessário para que se pudesse tentar entender alguns dos pontos relacionados a esses fenômenos, a esses objetos, enfim. E ele era muito conhecido nesse ramo, tanto que chegou a ser o diretor da NACA, mas ele tinha laços ali em várias universidades, no meio militar também, inclusive ele teve carreira naval. Enfim, eu acho que é um cara aí que faz a ligação com outros cientistas dentro da academia e da própria indústria aeroespacial nos Estados Unidos. Bom, seguindo adiante, nós temos o Lloyd Berkner, mais um cientista, né? Ele era físico e engenheiro, membro da comissão que fundou a National Science Foundation, envolvido em estudos da atmosfera e de telecomunicações. É interessante que a gente vai vendo a cada nome que a gente fala algumas áreas de interesse, né, na montagem desse grupo, que dá a entender que não era apenas um grupo para a manutenção de um segredo, né, que não era apenas um grupo para suprimir informação. Era um grupo que estava dividido aí entre pessoas da área de inteligência, pessoas especializadas na aeronáutica, no espaço, em materiais, em física. Então, vai dando esse aspecto de que o Projeto Manhattan, o Majestic 12 estava realmente interessado em descobrir o que estava por trás dessa história toda. A questão é que o interesse deles ia até aí. Não chegava a descobrir para contar para todo mundo. Era um interesse estratégico. O Berkner era também muito conhecido no meio acadêmico e na própria indústria, né? O Guto falou que ele ajudou a fundar a National Science Foundation, que é uma fundação que financia pesquisas científicas em vários ramos. Por exemplo, eles mantêm o programa antártico americano, aquela base que existe no Polo Sul é mantida pela National Science Foundation. Ele ajudou a criar o Southwest Center for Advanced Studies, que mais tarde virou a Universidade do Texas, em Dallas, e escreveu mais de 100 artigos e vários livros, muitos deles falando sobre tecnologia aeroespacial. Por exemplo, Rockets and Satellites, que é um livro de 58, em que ele fala ali sobre os primeiros foguetes e satélites, né, como é o título do livro. Ele fala ali sobre o início da aeroespacial e o que poderia acontecer nas próximas décadas. Escreveu também Science in Space, de 61, e Scientific Age, de 64. E, como o Guto falou também, ele tinha um interesse muito grande pela atmosfera e telecomunicações. Inclusive, chegou a ser presidente do Instituto de Engenheiros de Rádio dos Estados Unidos. E também faz sentido que uma pessoa interessada em rádio, né, especialista em rádio e telecomunicações, esteja participando desse tipo de pesquisa, porque, bom, são comunicações. Aquele objeto, imagina-se que troque informação de alguma forma com outros objetos, com bases, troque informação de algum jeito. E também o rádio seria usado para detectar esses objetos também. Afinal, radares são exatamente isso. Depois nós temos o Detlev Bronk, que era biofísico e foi presidente da Academia Nacional de Ciências. E aí a gente chega numa das partes mais legais da história do Projeto Manhattan. Olha, a gente está com o Projeto Manhattan na cabeça. Mas a gente chega numa das partes mais legais da história do Majestic 12, porque o Bronk seria o representante desse grupo na análise biológica de corpos de seres encontrados em cenas de acidente, digamos assim. Então, esse é o nosso link
da biologia dentro do Majestic 12. E aí, fechando a conta, a escalação, né? Time, a gente tem o senhor Sidney Smith. Ele era secretário da Marinha e coordenador de operações navais para recuperação de materiais secretos. Coordenador de operações navais para recuperação de materiais secretos. Precisava do secretário da Marinha ser o coordenador de recuperação de material? Podia ter colocado alguém no lugar, não. Mas uma coisa interessante é a gente ver o seguinte, ó, qual que era a configuração desse negócio? A gente tinha 7 membros civis, né? Era o Vannevar Bush, o Detlef Bronk, o Donald Menzel, Jerome Hansacker, Lloyd Berkner, Robert Montag e Sidney Sowers. Então, 7 civis. Cientistas, membros aí de agências. O Vannevar Bush, ele era conselheiro científico, estava envolvido desde o começo lá no Projeto Manhattan. Então, assim, eram pessoas que, assim, eram civis, mas tinham, com certeza, credenciais bem altas. Talvez as mais altas possíveis. Do outro lado, a gente tinha 5 militares. O almirante Hillenkotter, o general Twining, general Vandenberg, general Montag e almirante Sidney Sowers. Então, apesar de o número de civis ser maior do que o número de militares, a ideia que se construiu é de que os militares tinham mais força e mais influência dentro desse grupo do que os próprios civis, mesmo você tendo alguns civis aí que eram diretor da CIA, secretário de Estado e tudo mais. E a força principal ali estava mais dos militares. Até porque os militares eram aqueles cargos mais estáveis, né? Você tinha ali o Forrestal, que era secretário de Estado, mudando o governo ele poderia sair. Você tinha o Vannevar Bush, que era um cientista, conselheiro político, conselheiro científico. Então eram cargos que eram mais voláteis, né? O acesso ao poder que essas pessoas tinham. Já os militares, eles continuariam militares para sempre, né? Para sempre até morrerem, né? Como aconteceu com vários deles aí. Porque acontece, né? Eventualmente as pessoas meio que morrem. Cai da janela. Cai da janela, às vezes. Cai da janela com era o roupão. Cordão do roupão amarrado no pescoço. Cara, o que tem que esse negócio de militar morrer com o cordão do roupão no pescoço? Bom, deixa quieto. Mas assim... Vou fazer uma sessão mediúnica e perguntar pra um. Mas assim, vamos notar que muitos desses nomes, eles faleceram ou saíram do serviço governamental pouco após a criação do Majestic 12. Tá? Então, vários aí morreram no começo dos anos 50, deixaram o governo em meados dos anos 50. E como a gente valida, então, essa hipótese do Majestic 12, vamos tratá-la realmente como uma hipótese. Como que a gente valida isso, que fez tanta coisa ao longo do século XX, existem ações que são atribuídas ao Majestic 12 até os anos 80, se as pessoas já tinham, a maior parte delas pelo menos, falecido décadas antes. Das duas, uma. Ou a história não procede, ou eles estão sendo substituídos. O que faz mais sentido? Considerando que, partindo da hipótese de que o grupo existe, faz muito mais sentido que eles estejam sendo substituídos. Especialmente aí a questão dos civis, que tem cargos no governo que troca o governo, pode ser que ele também seja trocado. Então, o que me dá certo pé atrás, sabe? Você dá para um civil um nível de acesso de informação tão grande. Você precisa sempre ter alguém com ele
para empurrar ele de uma janela se acontecer alguma coisa, se ele conversar alguma coisa com alguém, se ele anotar alguma coisa em algum lugar, você tem que ver o que ele escreveu, porque é uma informação muito sensível, realmente é muito sigiloso, e se coubesse a mim, eu não colocaria civis nesse grupo. Tá? Justamente porque não é, em termos de contenção de informação, acaba não sendo seguro. Uma informação interessante. Falando sobre o nosso querido almirante Roscoe Hillenkotter, né, que é o primeiro de CIA, esse aí ele teve uma vida longa. Faleceu em 82. 85 anos devido a pneumonia. Curiosamente, foi no hospital da Marinha, Nova York. Ele teve a carreira toda na Marinha, né? Após ele deixar a CIA, né? Ele que foi o primeiro diretor da CIA, ele continuou envolvido em assuntos de defesa e inteligência, né? Continuou envolvido em think tanks, em grupos, além de ser membro do Conselho Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, NICAP. É um grupo civil que investigava relatos de OVNIs. O NICAP ele tem o maior acervo dos Estados Unidos. O NICAP é uma associação, eu não tenho certeza se ela existe até hoje. Eu sei que os arquivos do NICAP que estavam guardados e empoeirando e sendo esquecidos, se eu não me engano, no ano passado o MUFON começou a ter acesso a esses arquivos e a digitalizar. E então, aos poucos, estão saindo mais documentos dessa época que o Hillenkotter fazia parte do NICAP e era um membro. Então, curioso, né? Você tem um cara que foi supostamente membro do Majestic 12, depois dele sair da CIA, ele entra para um grupo ufológico, né? Um grupo de pesquisa ufológica. Será que isso foi um movimento natural, assim, né? Tipo, meio parecido com o do Hynek, né? Que entrou no Blue Book com uma missão de fazer um debunk de tudo e aos poucos ele foi se convencendo que aquilo tudo era real mesmo? Ou ele tava aí no NICAP para ser um espião, fazer desinformação contra a inteligência? Vai saber. Contribua com O Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Muito bem, meus caros, temos aí a informação bem detalhada pelos nossos amigos sobre o time que compõe o Majestic 12. Agora vamos trabalhar um pouquinho referente às ações de fato do Majestic 12. Então a gente já sabe mais ou menos o que cada um fazia. Agora vamos mostrar como que era o jogo desse time acontecendo. Então o Majestic 12, além de investigar e acobertar incidentes de Roswell, o MJ-12 teria participado de outras operações sigilosas envolvendo tecnologia de origem exótica. O grupo teria liderado operações para recuperar destroços de naves e estudá-los em instalações secretas como a Área 51 e a base de Wright-Patterson, para utilizar essas tecnologias em avanços militares e científicos, incluindo engenharia reversa, de sistemas de propulsão e armamentos. Por exemplo, acredita-se que o grupo participou da recuperação de destroços do caso Aztec. Esse caso, nós nunca citamos ele aqui no podcast.
Pelo que eu me lembre, nós nunca citamos esse caso em nenhuma situação aqui. Então, o que foi esse caso? Então, ele ocorreu em março de 1948, um objeto de 30 metros de diâmetro e 16 corpos humanoides teriam sido recuperados pelos militares após pousar em Hart Canyon, a cerca de 20 quilômetros de Aztec, no Novo México. A história foi publicada pela primeira vez em 49 por Frank Scully, na revista Verity, e em seu livro Behind the Flying Saucers, no ano seguinte. As fontes de Scully seriam 2 homens identificados como Newton e Gebauer, que disseram que o incidente havia sido encoberto e o material estava sob o guarda-chuva de uma pesquisa secreta. Scully escreveu que o objeto veio de Vênus e funcionava com, abre aspas, princípios magnéticos. Os tripulantes estocaram bolachas concentradas e, entre aspas, água pesada. E cada dimensão da nave era divisível por 9. Na década de 1950, a história foi exposta como uma farsa fabricada por Silas M. Newton e Leo A. Gebauer, como parte de um esquema para vender suposta tecnologia alienígena. Ou seja, os caras criaram uma história para vender realmente algo que eles teriam recuperado. É o famoso storytelling, né? Isso. O que a gente vê no marketing hoje aí, basicamente. E aí, nos anos 70, alguns ufólogos ressuscitaram essa história em livros alegando que era real. E em 2013, o memorando do FBI, apontado como prova, foi descartado pelo Bureau como uma alegação de segunda ou terceira mão que nunca investigamos. As informações contidas no documento, liberado pela Lei de Liberdade de Informação, puderam ser rastreadas até as suas fontes fraudulentas. Cara, esse caso, até eu tava mostrando pros meninos aqui antes da gente começar a gravar, eu tenho um livro que chama Projeto Majestic, A Nave Perdida, de Whitley Strieber. Eu tenho esse livro aqui faz um tempo, nunca li, e quando eu mostrei para os meninos, o Eduardo já falou, do caso Aztec, que eu não conhecia, não tinha, né, um mínimo de conhecimento desse caso. E realmente, agora lendo ele, eu não lembro da gente citar esse caso aqui. A gente acho que nunca citou ele, porque ele sempre foi, acho que entre os mais controversos, assim, que muita gente considera ele como realmente uma farsa. Mas ainda há quem defenda a realidade desse caso. Inclusive pelo próprio autor do livro, né? Não do Frank Scully, mas o próprio Whitley Strieber. Ele é um cara... Strieber, não sei. Mas ele é um cara muito controverso. O Strieber foi o autor do Comunhão. Para quem não tá ligando aí o nome, a pessoa que tem o filme com o Christopher Walken. A gente tava conversando sobre o filme também antes da gravação. E ele tem essa controvérsia justamente porque, inclusive isso está no filme, né? Ele era um autor de carreira frustrada, digamos assim, porque ele não conseguia... ele tinha dificuldades para conseguir publicar o que escrevia, e quando conseguia publicar tinha dificuldades para vender, não tinha sucesso. Nunca deu certo, né? Ele era um escritor que não tinha dado certo ainda. E aí ele decidiu, olha, vivi uma experiência, vou contar, e deu certo. Nossa, que conveniente. Então, o Strieber, inclusive, uma curiosidade aqui, falando sério, tá? Não pode parecer zoeira, mas não é não. Bom, vai aparecer uma zoeira. Mas nesse livro, Communion, né, ele relata uma história que teria acontecido com ele de abdução, né? Ele seria abduzido por alienígenas, que essas experiências passaram a acontecer com ele na vida adulta e tudo mais.
a história de... Eu tô falando sério, mas a história de sonda anal se popularizou com ele, com esse livro dele. E que ele fala que ele foi levado e aí realizaram vários exames nele e tudo mais, inclusive, né, essa parte aí menos gloriosa. E depois de... Até hoje, assim, né, ele, pelo menos assim, dentro do meio da ufologia, assim, lá nos Estados Unidos, né, ele é um cara que muita gente segue ele tá sempre dando palestra, entrevista, participando de podcast até hoje e tal, mas ele também foi muito, muito, muito ridicularizado, mesmo dentro da própria comunidade ufológica, assim. Então é uma personalidade meio controversa. E se você vê entrevistas dele falando disso, né, ele, assim, ele pode estar fingindo, ele pode estar sendo um bom ator ali naquele momento, pode, mas ele fala que tudo aquilo que ele passou na mão lá dos sequestradores dele foi piorado depois pela ridicularização que ele recebeu e depois de tudo que ele escreveu, né, que foi como se estivesse acontecendo de novo. Ele se sentia desrespeitado novamente. E você vê em entrevistas, ele começa a falar disso aí, ele fala meio emocionado. Assim. Você vê que ele fica visivelmente emocionado, mas quando ele fala dos ataques que ele recebeu, da ridicularização que ele recebeu depois, né, dizendo assim, pô, eu fui uma vítima e fui desrespeitado de novo. Mas ainda assim, até hoje, é um personagem controverso. Até dentro do livro, que tem dois relatórios, que seria duas autópsias. Ele tem aqui com detalhes e tal, parte por parte, enfim. E inclusive ele mostra a estrutura do MJ-12, o que cada uma dessas posições fazia, né? Então ele ainda chama, ele não coloca o nome de cada um deles, mas os nomes que a gente acabou citando estão dentro desse livro, e ele traz ainda estrutura organizacional, ele cita como Magic, ele não fala Majestic, ele fala Magic, e seria, cada um ele vai trazendo MJ1, o que é, MJ2, o que é. Então é bem interessante, depois eu vou talvez dar uma atenção a esse livro para poder ver o que dá pra gente apurar, de repente, dessa história. Mas caminhando ainda referente às ações do MJ-12, então depois de tudo isso que rolou dessa possível queda, o MJ-12 teria implementado uma política global para suprimir informações sobre OVNIs e desacreditar testemunhas ou pesquisadores. Ou seja, o Majestic 12 ele começa a ser uma peça fundamental, como a gente citou no começo, junto ali com os programas, né, com o projeto Blue Book principalmente. O MJ-12 já existe junto do Grudge Sign, mas ele acompanha o projeto Blue Book e vai fazendo esse trabalho, né, de desacreditar, de fazer chacota, de trazer para a mídia que tudo aquilo não se passa de uma situação, de um fenômeno natural não conhecido, ou então balão. O Majestic 12 ele já vem fazendo esse trabalho. O que eu acho interessante é que o Majestic 12 ele é criado em 1947 e em 1947 a gente tem o caso Roswell. Parece que ele já é criado, dá a impressão que ele teria sido criado antes do caso Roswell, como sabendo de alguma coisa, né? De que acaba tendo conhecimento de alguma coisa, porque quando o Jesse Marcel tira aquelas fotos, já tem alguém fazendo esse trabalho, né? De manipulação, de falar que aquilo era só balão, que nada tinha sido recuperado. Então parece que já tem ali uma galera fazendo um trabalho de desacreditar essas informações sobre OVNI que
talvez o caso Roswell já estaria no plano deles. Parece uma coisa bem interessante. Isso. Quando a gente vai vendo que, assim, cada história que a gente acaba falando, né, a gente vai citando outra, a gente tá falando num episódio sobre Majestic 12, vai falar do Heineken, a gente poderia ter falado do Philip Corso também, que se mete no meio dessa história, né? E lembrar que ano passado, quando o David Grush ele veio a público e falou do caso Magenta, né, que teria acontecido em 33 na Itália, e que teria sido um caso de recuperação de objeto por parte dos Estados Unidos, inclusive contando com cooperação do próprio Vaticano, isso aí, nas palavras do David Grush, né? Pegando isso que o Vinícius falou, né, que, parece que os caras antes mesmo do caso Roswell já estavam meio que de olho. Muitos anos depois vem o David Grush e fala disso aí, né? Olha, recuperaram lá em 33 na Itália. Então, quando você junta a informação de um com a informação do outro, dá pra gente dizer isso, né? Que eles provavelmente já estavam de olho em alguma coisa antes mesmo de Roswell. E isso tem a ver com o comentário que eu fiz lá no começo de que o Majestic 12 ele pode ter continuado existindo após o falecimento ou aposentadoria de algumas dessas pessoas, mas também ele poderia já existir, talvez não o Majestic 12, mas poderia já existir um grupo semelhante a esse fazendo esse trabalho, desde que, segundo aí o que diz o David Grush, né, desde que esse objeto foi recuperado na Itália. E aí parece que as tropas americanas teriam tido contato com isso na Segunda Guerra, então ali já poderia ter sido montada a estrutura anos antes para lidar com esses assuntos. A gente vai falar sobre os documentos ainda que foram enviados para os ufólogos, mas eu acho que faz muito sentido a existência de um grupo desses, talvez não necessariamente com essas pessoas, mas é uma das... Ou com esse nome, né? Ou não com esse nome, apesar que o nome é muito bom, viu? Sim, mas eu fico pensando, assim, se um grupo que é pra ser secreto, por que ele vai se dar nome? Por que eles iam dar um nome pra isso aí? A primeira regra do clube é não falar sobre o clube, né? Cara, o que foi o Tratado de Greada? Rapaz, nem te conto, velho. Pode estourar o nome. Nossa senhora. Nossa senhora. Tava todo mundo ali. E aí os caras falaram, bora. Churrasco, pagou. O que foi o Tratado de Greada que, aparentemente, o Majestic 12 ajudou a fazer ele? O Eduardo vai contar essa história. Eu vou contar essa história? Foi você que colocou aqui, cara. Não. That's what she said. Vamos lá. Tem muita gente que diz que o Majestic 12 teria participado de encontros diretos com seres alienígenas. E aí, como eu tinha falado também, a gente vai conhecendo histórias cada vez mais cabulosas aí. E nesses encontros teriam sido estabelecidos alguns acordos secretos com eles. O Tratado de Greada teria sido feito em 54 e, através do Majestic 12, os Estados Unidos teriam permitido que eles abduzissem algumas pessoas e aí, podendo, conforme a versão da história que é contada, pode haver uma limitação de abduções ou de locais, enfim. E em troca, os Estados Unidos teriam acesso a tecnologias avançadas deles. Essas reuniões secretas teriam acontecido em bases subterrâneas para, inclusive, né, inicialmente estabelecer canais de comunicação diretos com eles e tentar negociar uma cooperação tecnológica. E o ápice dessa cooperação teria sido esse tratado. Quando eu penso nisso, eu lembro aquela série animada do Steven Spielberg, Invasão da Terra, que é de uma raça de alienígenas que são idênticos a nós, que querem invadir o planeta Terra, por isso o nome, e aí alguns deles são enviados para viver entre nós e conhecer a cultura e tal, se infiltrar e dar o golpe. Só que aí existe um alienígena que ele se compadece da humanidade
E ele passa a trabalhar com os... Sempre tem um fraco, né? Sempre. E ele passa a trabalhar com os humanos para impedir essa invasão. E a cena, eu acho que é a primeira cena do primeiro episódio. É exatamente isso que foi descrito aqui. A gente tem uma nave chegando no meio do deserto e aí tem uma base subterrânea lá. Os alienígenas descem da nave, os militares recebem, eles sentam numa mesa, conversam e falam sobre o que pode acontecer com a humanidade nas próximas décadas quando a invasão acontecer. Então, o nome do anime é A Invasão da Terra e está disponível no YouTube. Se essa disponibilização no YouTube foi feita de forma legalizada, não me pergunte. Essa história desse tratado, ela incluiria não apenas uma troca envolvendo, olha, vocês podem realizar abduções em troca de tecnologia que vocês vão dar pra gente, mas também atribui-se a esse tratado os casos de mutilação animal, né? Os casos que ocorrem, as famosas imagens que você vê por aí em meme de vaquinha sendo abduzida, que isso teria sido algo também associado a esse tratado de Greada assinado firmado entre membros do Majestic 12 e supostos seres extraterrestres. Então, assim, essa história ela acaba permeando. É tipo uma carta coringa, sabe? Se você tem o Majestic 12, é tipo um coringa que você pode usar para falar de ufologia e para tudo pode ser associado a ele, de certa forma, né? A gente pode sempre trazer o Majestic 12 para um caso, para uma história. Tem muitas... O Majestic 12, você consegue traçar uma ligação entre o Majestic 12 e o MK Ultra facilmente. Que o MK Ultra surgiu pouco tempo depois da formação do Majestic 12. E surgiu dentro da CIA. É um tema, é uma carta que ela vira e mexe. Você tá falando de ufologia, você vai falar desse nome. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. O Majestic 12 também teria feito autópsias em corpos de seres extraterrestres recuperados aí com os objetos, né? Como eu tinha falado que tinha um biólogo, né? Um pesquisador, um biofísico, né? Que foi presidente da Academia Nacional de Ciências, o Detlef Bronk, e esses procedimentos também seriam realizados em instalações secretas. E aí entra aquela experiência que eu tenho certeza que foi traumatizante para todo mundo que viu no Fantástico aquele filme da autópsia, né? Aquele filme é diretamente associado ao Majestic 12 e hoje sabemos que é uma fraude, e esse filme teria sido realizado com supervisão desses 12 indivíduos. Os estudos biológicos que foram conduzidos pelo MJ-12 serviriam para entender a fisiologia, a origem e as capacidades desses seres, mas também para entender quais são as possíveis ameaças que eles representam à humanidade. Além disso, o Majestic 12 teria supervisionado programas ultra secretos para coletar informação a respeito dos OVNIs e deixar uma aparente transparência a respeito disso, né? Como o projeto Blue Book. Usava o Blue Book para coletar informação e o Blue Book também para desinformar. Especula-se também que os resultados os resultados confidenciais, né? Informações confidenciais que o Blue Book colhia, elas eram diretamente reportadas ao Majestic 12. O Vini comentou sobre a atividade internacional que o Majestic 12 tinha
colaborando ali com outros países para manter o controle a respeito da informação que chegava ao público e centralizar as informações que eles conseguiam. Essas trocas de informação entre os Estados Unidos e os países aliados, especialmente Reino Unido, Canadá, serviriam para acobertar esses incidentes em vários lugares do mundo. Por exemplo, o incidente da floresta de Rendlesham de 1980, em que luzes foram perseguidas por militares a pé em uma floresta entre duas bases aéreas, inclusive que eram utilizadas pela Força Aérea dos Estados Unidos. Então você tem militares americanos e britânicos envolvidos aí na mesma perseguição, e posteriormente apareceu o relato de um objeto pousado no meio da floresta. Esse caso teria sido acobertado com a atuação do Majestic 12 também. O caso da floresta de Rendlesham foi conhecido como o Roswell britânico. Bom, uma das alegações que fazem a respeito do Majestic 12 também é de que ele teria liderado iniciativas para utilizar conhecimentos alienígenas em projetos de defesa, né, com alegações de que sistemas avançados de radar, laser e as aeronaves furtivas como o SR-71 Blackbird teriam sido inspirados em engenharia reversa de tecnologia alienígena. Tudo para manter a supremacia militar dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então você não consegue falar de engenharia reversa sem falar do próprio Majestic 12. Essa ideia de que o que estamos vendo lá, no caso dos drones na Inglaterra, são objetos feitos pelo homem, mas com tecnologia alienígena, e que eles estão mostrando agora. Então, teoricamente, estaríamos falando de uma consequência do Majestic. O relatório do Immaculate Constellation tinha lá uma classificação de objetos, né? Os objetos triangulares ou então em forma de pirâmide. Eles, segundo o relatório, eles são veículos nossos construídos por engenharia reversa de origem possivelmente não humana, né? O relatório em si não diz isso, essa parte do não humana, mas ele deixa em aberto, ele não especifica que são nações adversárias, por exemplo. Embora, claro, nações adversárias estejam incluídas nisso, mas tudo que passou por engenharia reversa nas últimas décadas e resultou em veículos minimamente funcionais, o Immaculate Constellation atribui aí os objetos, dessa forma, a aeronaves construídas por meio de programas de engenharia reversa. Então, também a gente tem isso aqui. O Majestic 12 usaria propaganda e desinformação para moldar a percepção pública, e aí eles financiariam produções de ficção científica que tratassem o tema ufológico como algo extremamente trivial, de uma forma negativa, né, para descreditar ufólogos, testemunhas, tirar o máximo possível que eles conseguissem da seriedade do assunto e evitar que o público exigisse respostas do governo a respeito do que estava acontecendo. No início, nas 2 primeiras décadas, pelo menos, eles tinham ali o Blue Book fazendo aquele trabalho de relações públicas ali, dando algumas explicações, às vezes sem pé nem cabeça, para alguns casos. E por trás disso você tinha justamente o Majestic 12, às vezes mexendo ali eu esqueci o nome do fio ali que liga a marionete ali ao artista, mas enfim, é como se fosse isso, é como que se... Eu não sabia que tinha nome aquele fio. Eu também não sabia. Bom, então o fio, azar. Mas você tem ali então o Majestic 12 por trás ali da marionete, e o Blue Book sendo ali a marionete que você vê e faz aquilo que o Majestic 12 quer. Basicamente é isso. Bom, uma das outras alegações a respeito do Majestic 12 é que ele teria trabalhado para proteger a Terra. Olha só que bonzinho. Muito obrigado. Contra possíveis ameaças extraterrestres. Através, por exemplo, do monitoramento de zonas com alta atividade de avistamentos
e estudos de defesa planetária baseados em tecnologia alienígena. E a gente falando mal dos caras, olha. Você não virou papinha de ET até agora. É aquele famoso mal necessário, né? Os caras são mal necessário. Ele não é o herói que Gotham precisa. Como é que é? Ele não é o herói que Gotham merece, é o herói que Gotham precisa. É o que o MIB traz, né? O MIB Homens de Preto, ele traz essa visão de que existe um grupo secreto que protege a Terra dos maus que os alienígenas podem trazer e, ao mesmo tempo, eles mantêm o segredo guardado a todo custo. Eles foram legais, protegeram todo mundo contra algo que a gente não conhecia, que a gente não sabia o que fazer, e nisso... no filme, né? No filme. Mas essa seria o trabalho perfeito do Majestic 12. Usar as mídias para poder manipular e trazer uma informação ali não muito certa do que realmente aconteceu, né? Mas, enfim, a gente tem que fazer um episódio sobre o Homem de Preto. É uma possibilidade, sim. Porque é um papo que envolve muito Majestic 12 também, né? Homem de Preto. E é um papo totalmente controverso também, né? Agora, meus caros, pra gente começar já a caminhar para os finalmentes e explicar pro pessoal, então explicamos já, né? O que é o Majestic 12, como funcionou, quem fazia parte, supostamente fazia parte. Agora, para o pessoal entender como é que esse documento caiu na mão dos dois ufólogos, né? Então, os primeiros documentos enviados anonimamente a ufólogos em 1984 incluem um memorando datado de 18 de novembro de 1952, que foi supostamente assinado por Truman, o presidente da época. Contém listas dos membros do MJ-12 e referências a operações relacionadas a OVNIs. Os documentos que mencionam foram examinados por especialistas do FBI e outras agências e declarados fraudulentos. Então daí a gente já começa a ter ali as controvérsias. Especialistas independentes chegaram à mesma conclusão. Inconsistências históricas, anacronismos e linguagem incompatível com documentos oficiais da época são apontados nesse quesito. Foram identificadas até inconsistências na tipografia e no estilo do texto. Fontes e formatos usados nos papéis não condizem com os padrões da época e que teriam sido criados. O memorando de Truman, por exemplo, contém assinaturas copiadas de outros documentos oficiais. Nos anos 1990, surgiu um filme de Briefing, de 1952, para o presidente Dwight Eisenhower, no qual membros do MJ-12 explicariam as descobertas relacionadas a extraterrestres. Porém, não há nenhuma gravação ou referência histórica verificável a este briefing, e especialistas apontaram que o documento contém erros de formatação. Há quem considere os documentos uma farsa criado para ufólogos ou por ufólogos. Talvez até por forças aliadas do governo para manipular a opinião pública, desviando a atenção de projetos verdadeiros. Poderia servir para alcançar adversários geopolíticos, espalhando desinformação. Daí vem justamente o que eu acabei de falar até do filme do MIB Homens de Preto. É uma criação feita para ter ali uma certa desinformação referente ao assunto. Então o documento chegou na mão dos caras, os caras soltaram para todo mundo e um monte de gente analisou e falou que não é real e nada condiz. Por que MJ-12 ainda está na boca do povo? Cara, esses documentos, eles chegaram e para aqueles dois pesquisadores, pro James Chandler e pro Bill Moore, eles eram dois ufólogos, e um ufólogo de muito renome defendeu, e sempre defendeu, a autenticidade dos documentos, foi o Stanton Friedman. Então ele era um ufólogo muito importante, muito reconhecido. Ele tinha até uma grande amizade com o Gevaera, aqui da revista UFO, né? Também um grande ufólogo brasileiro.
E então acho que o peso do nome do Stanton Friedman associado ao documento, não foi ele que recebeu os documentos originalmente, mas depois ele examinou e fez as pesquisas dele. Então até hoje não existe não é ponto passivo que é falso. Como sempre na ufologia você vai ter algumas pessoas que vão vir com uma prova e você vai ter pessoas que não vão considerar aquilo uma prova. Seja para, isso aqui é uma prova de que esse documento é falso ou isso é uma prova de que esse documento é real. Então, mesmo documentos, né, a gente não consegue ter tanta certeza assim da validade deles, dependendo do caso. Nesse caso, se esse documento tivesse vindo à tona como um documento que foi publicado na biblioteca digital da CIA, na biblioteca digital da FBI, um documento que tivesse sido liberado através de lei de informação, talvez seria mais fácil se levar ele em consideração. Mas o que importa é que assim, a lenda do Majestic 12 pegou, né? Ela ficou depois disso aí, independente da veracidade ou não do documento. Se o Majestic 12 existiu realmente, no mínimo ele existe para as pessoas hoje como uma ideia, né? Dentro da ufologia, ele faz parte do lore, né, da tradição da ufologia, a ideia do Majestic 12. Isso pode atrapalhar a questão de pesquisa, porque talvez está se baseando em alguma coisa que realmente não existiu. Mas como tudo é muito nebuloso, é muito difícil descartar a existência do Majestic 12, na minha opinião. Eu acho que ele pode não ter existido nesse formato, com essas pessoas, com esses nomes, mas eu acho ao mesmo tempo, eu acho bem possível que tenha existido. Faz sentido que uma organização como essa tenha existido com esse intuito, sido criado naquela época. Eu sei que, como o Eduardo falou, né, que ele tem problema com cartas coringa. É um problema, porque realmente o Majestic 12, na falta de evidência, a gente pode jogar tudo nas costas dele, né? Mas o fato é que, pelo menos para a cultura pop, a ideia dele pegou. Realmente, eu acho que um grupo como o Majestic 12 faz sentido, considerando que o fenômeno é real, que houve essa interação dos militares em Roswell e tudo mais. Sim, faz sentido, mas eu concordo que não necessariamente com essas pessoas e não fazendo tudo isso que a gente viu que se atribui ao Majestic 12. Até porque, como a gente viu, os documentos são falsos. E isso foi atestado pelo próprio FBI, né, agências do governo, e por especialistas independentes, não apenas americanos. Tá? Então, realmente, é indiscutível que esses documentos são falsos. Os documentos chegaram no formato de rolos de microfilme em cartas anônimas que foram deixadas nas caixas de correio aí de alguns ufólogos. Se não me engano, um deles era documentarista também. E aí, posteriormente, foi também deixado com ele o filme da autópsia do extraterrestre que passou no Fantástico, que hoje também, sabidamente, é uma fraude. Inclusive, uma fraude bem feita até certo ponto, mas em alguns detalhes eles deixaram escapar ali, então realmente não foi o trabalho perfeito. É aquilo. Alguns pontos fazem sentido. Se fosse o meu trabalho acobertar essa história e eu tivesse os meios para isso, provavelmente eu faria algumas coisas que foram descritas aqui, convidaria algumas pessoas... Convidaria não, né? Intimaria algumas pessoas a participar comigo, se não aceitassem, janela. Mas o Guto citou o Stanton Friedman. Outra pessoa que também afirmava que o Majestic 12 era real era o Philip Curso. A gente já falou dele aqui também. É o autor do The Day After Roswell. Ele era oficial do exército e ele afirmou que o governo tinha recuperado o objeto lá em Roswell, corpos também,
e várias tecnologias de emprego militar foram desenvolvidas através do que foi recuperado em Roswell. Então, colete à prova de balas, né, o Kevlar, visão noturna, enfim, esse tipo de coisa. Coisa que hoje molda qualquer força armada minimamente equipada no mundo, tudo isso teria sido desenvolvido através do que foi recuperado em Roswell. Então é aquilo. Para mim faz sentido acreditar que um grupo desses pode ter sido formado entre o final dos anos 40 e começo dos anos 50, talvez um pouco antes. Não necessariamente esse, mas não necessariamente fazendo tudo isso, porque também eu acho que é aquilo. A explicação que serve para tudo, você tem que ficar com o pé atrás e é possível até que ela não sirva para nada. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, então com a crescente divulgação de informações pelo governo dos Estados Unidos e alguns dos seus ex-funcionários, é possível que grupos semelhantes ao MJ-12, com outro nome e com outras pessoas, né? Então provavelmente MJ-12 pode ser que tenha outro nome ou não exista, tenham operado em algum momento e talvez estejam operando até hoje. Muitos defendem que a cultura de sigilo no governo durante a Guerra Fria combina com o que veio a público sobre programas secretos como o Projeto Manhattan, tá aí do tanto que vocês ficaram falando do Projeto Manhattan durante o episódio, e operações ilegais da CIA como o próprio MKUltra. Torna plausível a existência de grupos como o MJ-12. A possibilidade de grupos como esse serve para alimentar a constante discussão sobre a transparência governamental em assuntos sensíveis. Agora, eu colocando a minha opinião, se acho que existiu, existe ou sei lá. Eu acho que eu vou muito da opinião do Eduardo também, né, de que é muito plausível de que tenha existido algo semelhante a isso e até que exista algo semelhante a isso. Eu acho que a gente vive num mundo muito grande e governado por gente muito poderosa, a ponto da gente falar que isso não é possível. Então é meio loucura a gente achar que totalmente é pura balela e é impossível. Assim como vários outros grupos de poderosos que já são citados em vários outros tipos de conversa. Quando você começa a ouvir histórias, não tem nada a ver com ufologia, mas quando você começa a ouvir histórias como as do P. Diddy, por exemplo, como as do... Como que é o nome daquele rapaz? Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Quando a gente começa a escutar esse tipo de história e que envolve somente pessoas poderosas fazendo coisas horríveis, né? Por que será que um governo ou uma força militar de alto nível e alto padrão também não teria o seu próprio grupo fechadinho para esconder algumas coisas e fazer algumas coisas? Então eu acho muito difícil a gente cravar a não existência de um grupo desse, né? Não temos a prova cabal, não tem nada que comprove isso, mas alimenta as especulações, todas essas informações, todas essas evidências. Pode ser um episódio a mais de um storytelling bem feito durante muito tempo? Pode ser. Mas
sabe aquele papo de que toda história, toda lenda tem um fundinho de verdade? Eu acho que vale a gente refletir um pouco sobre isso. A gente já falou aqui sobre grupos dentro do Brasil que pesquisavam o próprio Cioane. Você tem um grupo dentro de uma área militar que faz esse tipo de pesquisa. E aí quando você começa a pesquisar um pouco mais, você percebe que nem todo mundo estava junto, mas que tinha conhecimento daquilo. E vários outros lugares no mundo, vários outros órgãos no mundo, a gente sabe que tem um órgão dentro do outro. A gente está falando muito de documento americano e é muito claro que existem grupos dentro de grupos e que e que um não tem conhecimento do outro. Isso é muito claro, isso é muito evidente. Então falar que não existiu o MJ-12 é um pouco presunçoso demais, eu acho, da nossa parte. Existe uma MJ-12 que existe seguramente, mas não tem nada a ver com isso. É uma marca de maconha vendida legalmente nos Estados Unidos. Nossa, não, cara. Não. Pô, informação? Pouco problema. Informação, pô. Não. Meu Deus, não, cara, não. Com isso, considerações finais, meus caros? Cara, eu acho que uma coisa interessante pra falar antes de encerrar é que, assim, o nome Majestic 12 ele nunca tinha surgido, nunca tinha sido falado até o vazamento desses documentos. Não se falava de Majestic 12 antes de 1984, né, que foi quando esses documentos vieram à tona. A gente viveu uma situação semelhante aí, com documentos vazados por um jornalista falando de um programa secreto de governo chamado Constelação Imaculada. A diferença é que esse vazamento ele foi apresentado perante o Congresso sob juramento. O do Majestic 12, não. Os caras receberam em casa esses documentos. Como na verdade, também o Schellenberger também deve ter recebido ali na caixa de e-mail dele alguma coisa e tal. Mas a questão é como ele fez para apresentar isso. E é interessante a gente parar para pensar que, assim, mesmo esse documento a respeito do Immaculate Constellation tendo sido apresentado da mesma forma como o outro, através de um vazamento, só que, dessa vez, numa audiência para o Congresso sob juramento, mesmo assim, ainda ninguém bate o martelo para falar que não tem uma confirmação de fato, né? Que o Immaculate Constellation. Então, isso me faz pensar que pode vir vazamento, pode vir documento não sei da onde, pode ser apresentado no Congresso por jornalista e tal. Enquanto não vier as agências ou o presidente falar, vai ficar sempre a parar a dúvida. É isso aí. Minha consideração final é que acabou, feliz ano novo, vamos lá. E o ano já começou com apoios novos. Um grande abraço para Linderci, Kátia e Renato. O ano começou fervendo já, com apoiadores novos no nosso grupo. E se você não quer perder nada dentro do nosso grupo de apoiadores, também não perca essa oportunidade de fazer parte do nosso grupinho secreto. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo bom apoio de ano novo ao Linderci, à Kátia e ao Renato. Grande abraço para vocês, viu? Muito obrigado. Muito bem, então, meus caros. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Desejamos a vocês um ótimo início de ano novo. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Ou a base de Wright Patterson para utilizar o filho da puta do carro que tá acelerando aqui do lado para estacionar. É sempre o mesmo horário, é sempre o mesmo filho da puta. Eu ainda vou colocar isso no episódio pra gente ter sempre esse lazarento.
Eu acho que você devia pôr mesmo. Põe no final, se foda. Mano, o maluco tem uma Duster, faz mais barulho que um Fusca, velho. Faz mais barulho que um drone. Ela cara, ela... O cara tá... Só um segundo agora aqui, pera aí, rapidão. Eu tenho que matar uma barata. Ó os insetos,